Êxodo capítulo número 3, versículo de número 6. Vamos abrir a palavra do Senhor, o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo número 3, versículo de número 6. Leremos somente esse versículo da palavra do Senhor. Vamos partilhar uma palavra que Deus fale ao nosso coração. Êxodo capítulo 3, versículo de número 6. Os irmãos que acharam, digam amém. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, fala ao nosso coração hoje à noite. Nós estamos tão felizes, Deus. Esta manhã foi uma bênção na casa do Senhor quando voltamos à escola bíblica. Estamos felizes por anunciarmos a chegada da sala de acolhimento no Ministério Infantil. E estamos felizes por estar numa igreja que zela pela Tua Palavra. E agora nós inclinamos os nossos ouvidos a ela e te pedimos, fala ao nosso coração, por amor do Teu Filho amado Jesus. Essa é a nossa oração no nome dEle. Amém, Senhor. Existem 3 gerações na Bíblia que repetidamente são listadas, são numeradas, são citadas. A geração de Abraão, a geração de Isaque e a geração de Jacó. A geração de Abraão foi uma geração que construiu altares. Abraão é uma geração que construiu altares. A segunda geração, a geração de Isaque, recebe um legado espiritual de Abraão. E a geração de Isaque, então, é uma geração que vai cavar poços, vai desentulhar poços. E a terceira geração, a geração de Jacó, é uma geração que pensa um pouco diferente. Ela é uma geração que tenta alguns atalhos para chegar na bênção de Deus. Você vai perceber a geração de Jacó, uma geração que busca sempre uma resolução pelo intelecto, conseguir de alguma forma, chegar de uma maneira diferente até a bênção de Deus. E eu quero hoje, sem rodeios, entrar no assunto com você. Eu queria falar um pouquinho sobre essa primeira geração, que é a geração de Abraão. E Abraão foi um construtor de altares. Abraão, no longo da sua vida, ele construiu 4 altares. Então não seria difícil você saber se Abraão passou por um lugar ou não. Ele chegava no lugar, ele ficava um pouco de tempo, ali ele erigia um altar, ele construía um altar a Deus. Chegava naquele lugar e sabia, Abraão passou por aqui, porque tem um altar para o Senhor. E o altar, na Bíblia, ele nos fala pelo menos de 4 coisas. A primeira delas, o altar nos fala de sacrifício. A primeira ideia do altar é que haja sacrifício. Em um desses altares que Abraão construiu no Monte Moriá, ele estava prestes a sacrificar o seu próprio filho por um pedido do Senhor, até que ele foi impedido e disse, não faça isso com o menino, e Deus proveu um cordeiro, aliás, no Monte Moriá, onde futuramente foi construído o templo de Jerusalém, e se você vai em Jerusalém até hoje, está lá só ali as sobras, os romanos destruíram em 70 depois de Cristo, mas você ainda tem ali o Muro das Lamentações, e hoje no alto do Monte Moriá você tem o Domo da Rocha. Então, quando Abraão constrói aquele altar, ele está ali para sacrificar o seu filho. O sacrifício sempre fez parte da cultura do povo de Deus. A palavra sacrifício no hebraico significa korban. Isso é sacrifício. E sabe o que significa korban? Korban significa aproximar-se. Sacrifício significa estar mais perto, vir para perto. Esse é o significado de sacrifício. Então hoje nós já não sacrificamos mais pelos nossos pecados, porque Jesus foi o sacrifício que nos trouxe de uma vez por todas para perto de Deus. Amém, queridos? É por isso que pelo sacrifício de Cristo nós somos aproximados. Por isso que pelo sacrifício o véu se rasgou e nós temos acesso. Então, nós precisamos entender que de alguma forma, em algum momento da nossa caminhada, a nossa caminhada com Deus vai exigir um sacrifício. Vai exigir que o nosso caminho com Deus não seja só chegar e nos perguntarmos, o que Deus pode fazer por mim? Vai ser muito mais do que o meu 1 culto na semana, ou o meu R$1 em cada 10. Vai ser, eu preciso dar a minha vida por inteiro, como diz Paulo em Romanos capítulo número 12. Nós somos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, sacrifício, altar envolve tudo. Quando você lê em 1 Reis, capítulo número 19, você vai ver que uma das primeiras coisas que aconteceu quando a nação foi apostatada da fé, é que os altares foram derrubados. Sempre que há apostasia e frieza espiritual, os altares são derrubados. A palavra do Senhor vai nos dizer que neste altar Abraão dava passos de obediência. Quando Deus encontra Isaque, depois ele vai dizer, o seu pai obedeceu às minhas leis. Isso é Gênesis 26:5.
Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, quando você lê a Bíblia, você vê que toda pessoa bem-sucedida na Bíblia sacrificou alguma coisa. Toda pessoa bem-sucedida. Quantos querem ser bem-sucedidos em tudo que fizerem? Digam amém. Todos os bem-sucedidos na Bíblia sacrificaram alguma coisa. Abraão teve fé para sacrificar Isaque. Moisés sacrificou na Páscoa. Davi sacrificou os seus bens para comprar o terreno onde o templo foi construído. Daniel sacrificou o seu cargo, correu o risco de perder o seu cargo. Jesus foi o próprio sacrifício vivo. Paulo sacrificou a sua reputação. É por isso que Satanás é a antítese do sacrifício. É por isso que Satanás se interpõe entre o Cristo e o sacrifício. Ele diz, não vá para a cruz. Quando Pedro diz, não vá para a cruz, ele diz, sai de mim, Satanás, porque Jesus é uma delicatesse, não é isso? Para trás de mim, capeta. Então sempre Satanás quer se pôr no caminho do sacrifício. O sacrifício é o caminho para que a gente deixe de ser só quem a gente é, e a gente se torne quem Deus quer que nós sejamos. Esse caminho é o sacrifício. Deus não pediu o sacrifício a Abraão só para ver a sua fé. Deus pediu o sacrifício a Abraão para que ele se tornasse o pai da fé. Era esse o caminho. O altar me lembra de sacrifício, mas o altar me lembra de limpeza. Era através dos sacrifícios que se obtinha perdão dos pecados. Então, quando Abraão construiu um altar, e o altar envolvia sacrifício, ele sabia que quando ele sacrificava, ele estava limpando a sua vida, ele estava obtendo, mesmo que fosse um perdão temporário dos seus pecados, ele estava sendo expiado da sua culpa. Tudo aquilo que estava sujo, tudo aquilo que estava ruim, tudo aquilo que era impossibilidade no seu relacionamento com Deus, estava sendo limpo, estava sendo purificado. Então, o altar, irmãos, fala da pureza. O altar fala de remover da nossa vida as coisas que estão nos atrapalhando com o nosso relacionamento com Deus, de coisas sujas que estão aqui e que precisam e devem ser lavadas pelo poder que há no sangue de Jesus. O altar fala da pureza. Eu me lembro de um testemunho de um pai contando, ele estava dizendo, ele era crente, ele foi ter o primeiro filho, e de filho eu banjo particularmente. E aí ele estava falando, foi ter o primeiro filho, a mulher foi fazer cesárea. E ele estava ali, por algum motivo, ele conseguiu ver o médico fazendo a asepsia, das mãos ali, e ele disse que o médico ficou lavando, e lavava a mão, e aquilo foi tomando uma certa agonia, para ele dizer, eu quero que meu filho nasça, eu quero que ele faça essa cirurgia logo, de uma vez por todas, e o médico ali, calmamente, pacificamente, lavando as suas mãos, e ele naquela agonia, quase arrancando o médico para que viesse fazer ali a cesárea de uma vez por todas, e ele disse que naquele momento de agonia, ele vendo o médico lavar as mãos, Deus falou ao seu coração. E o que Deus falou ao seu coração foi, não basta saber fazer, é preciso estar limpo. Não basta saber fazer, é preciso estar limpo. Andar com Deus não é saber fazer coisas. Saber fazer coisas um monte de gente sabe. Um monte de gente tem performance. O cara pode chegar aqui e falar muito bem, e tocar muito bem, e cantar muito bem, e encenar muito bem, e operar no equipamento muito bem. Saber fazer coisas não é a essência do andar com Deus. Andar com Deus é andar numa vida de santidade ao Senhor. Diz a Bíblia em Hebreus, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu posso e devo fazer coisas, mas eu as faço com mãos limpas. Tal é a geração que busca a face do Senhor, a geração que tem mãos limpas e um coração puro, diz o Salmo de número 24. O altar fala dessa pureza, e aqui fica o recado, ou fica a palavra para aqueles que ministram na casa de Deus. Não basta saber fazer, tem que ser puro. Tem que ser limpo, tem que ser santo. Não é sobre chegar aqui e arrebentar, é sobre Deus se agradar daquilo que nós fazemos. E Deus se agrada de vidas limpas, santas, purificadas no seu altar. Eu deixo essa palavra para você e para esse mundo que a gente está vivendo hoje, desse mercado, e sem medo de errar na palavra, eu vou usar ela, esse mercado gospel que a gente tem. Muito do que a gente vê hoje é só performance. Muito do que a gente vê hoje é só encenação. Muito do que a gente vê hoje são composições pensadas que possam render visualizações, que possam render dinheiro. Muito do que a gente vê hoje são só os olhos voltados para a vaidade. Um mercado gospel assim esquisito, uns negócios esquisitos. Você fala, irmãos, se você não consegue ver Jesus de cara, é porque provavelmente Jesus não está lá. Tá bom? Quando você tem que fazer muita força para enxergar Jesus, é porque provavelmente Ele não está ali. Você entende isso que eu estou te falando? Eu tenho uns negócios no mundo gospel que eu olho assim e falo, tá gente, mas e Jesus? Você não acha Jesus, entendeu? Então, cantor gospel divorciando com 3 meses de casado,
é cantor gospel com o terceiro, quarto casamento, o cara está no quarto casamento e cantando música de perseverança e fidelidade. Não é sobre fazer, é sobre ser limpo. Então esse mercado de gente esquisita, umas festas esquisitas, uma ostentação da performance, uma perca da simplicidade, procura ouvir as histórias, esse mundo que a gente vê, gente que às vezes a gente ouve e fala, mas ele canta tão bem, a música é tão bonita, sabe fazer, mas a coisa não está mais limpa, e nós temos que nos apartar e buscar a simplicidade que é devida a Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém, queridos? A simplicidade que é devida ao Senhor. Se não parece santo, é porque provavelmente não é santo. O altar fala de pureza, ou em terceiro lugar, o altar fala de adoração. O altar na Bíblia é um lugar onde a gente adora e um lugar onde a gente se consagra. Desde Gênesis 4 você vai ver Abel, antes da instituição de qualquer coisa, Abel sacrificando ao Senhor. E depois Hebreus vai dizer que ele prestou um sacrifício mais excelente. Ou seja, quando eu caminho com Deus, quando eu estou próximo de Deus, eu entendo que a minha vida deve ser uma vida de adoração. A gente não edifica altares para adorarmos a nós mesmos. A gente edifica altares para adorar alguém que está acima de nós. Amém, queridos? É para isso que serve o altar. Altar vem da palavra latina, vem do latim altus, que significa elevado. Ou seja, se tem um altar, é a lembrança de que existe alguém, de que existe um que é maior do que eu, que existe um que está mais elevado do que todos nós, e ele merece receber toda a glória e toda a honra, porque ele está acima de tudo e todos. É por isso que o Salmo 97 vai nos dizer assim: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, nuvens e relâmpagos o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono, adiante dele vai um fogo que consome todos os seus inimigos ao seu redor, os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e estremece, derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória, pois tu, Senhor, és altíssimo sobre toda a terra, tu és sobre modo elevado, acima de todos os deuses, ele merece toda a glória. Tira 30 segundos e louve o nome do Senhor hoje à noite, porque ele é digno de toda a glória, de todo louvor e de toda a honra. Ele está acima de tudo e todos. Aleluia! O Senhor está acima dos poderes dessa terra, todos eles. Ele está elevado sobre tudo e todos. O altar me fala de uma quarta coisa, o altar me fala da oração. Altar é lugar de oração. Leia Apocalipse e você vai ver a correlação que existe entre a oração e o altar. Depois você lê lá Apocalipse de 8 a 12. E você vai perceber esse movimento que existe no céu com relação à oração dos santos e o fogo que está no altar e o altar. O altar é esse lugar onde a gente se lembra que orar é um fundamento da vida cristã. O grande mover do Pentecostes de Atos capítulo número 2, não veio depois de uma reunião de planejamento, não veio depois que o comitê se reuniu, não veio depois que a comissão reuniu e deliberou. O avivamento de Atos capítulo número 2 veio depois de 50 dias de oração, em que homens e mulheres de Deus estavam buscando a Deus e não pararam até que Deus os respondeu. Foi dali que veio, os grandes avivamentos da história, sempre foram regados de muita oração, homens e mulheres que param para buscar o conselho de Deus, que param para buscar a vontade de Deus, que param para ouvir aquilo que Deus quer falar, e isso é um altar poderosíssimo que a gente tem que ter na nossa vida, porque se o fogo queima no altar, e a Bíblia diz que o fogo deveria queimar no altar constantemente, eu não tenho medo de errar hoje à noite dizendo que a oração é a lenha do fogo. A oração é a lenha. Para de orar e a sua vida espiritual esfria. Para de orar e você vai entrar num processo de frieza espiritual. Começa a orar e o seu coração vai arder de amor por Cristo Jesus. A oração é a lenha que acende o fogo do altar. Por isso fica aqui o nosso convite para você, ou a nossa conclamação a você: vem orar. Quarta-feira, vem orar, as mulheres têm orado, buscado ao Senhor, os homens têm orado, buscado ao Senhor. Sábado de manhã, vem orar, jornada de oração. Você sabia que sempre antes do culto tem um ministério aqui na igreja chamado Ministério de Intercessão, que ora por você?
Há anos e anos que esses irmãos levantam pedido de oração, e eles chegam mais cedo, eles oram pelo culto, eles oram por nós, eles oram pelos pastores. O dia que eu vou pregar, eles oram mais, porque precisa mais. E aí eles oram por você. Pode ser que tem coisas que Deus falou aqui com você, mudou a sua vida, que é fruto da oração desses irmãos, você nem sabe, mas eles estão te ajudando na sua jornada espiritual, e nós cremos no poder que há na oração, e esses irmãos são muito importantes. Por isso você que carrega a taça da oração nessa igreja, continue, Deus está vendo as suas orações, e glória a Deus pela tua vida. Não largue das trincheiras da oração, fica na brecha, ore ao Senhor. Essa é a geração de Abraão, é a geração que constrói altar. Mas há uma segunda geração, a geração de Isaac, e a geração de Isaac é uma geração que cava poços. Em Gênesis 25, versículo 5, diz a palavra do Senhor: Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Ou seja, Isaac recebeu uma herança do seu pai. Tudo que Abraão tinha, Isaac recebeu por herança. Herança é uma bênção, os filhos são herança do Senhor. Só tem um problema com herança. O problema com a herança é que muitas vezes, ou nem sempre, quem recebe a herança, dá valor à história que está por trás da herança. É só você pesquisar aí desses novos ricos, ou gente que o pai cresceu, construiu um império, o filho pegou em 10 anos e ele acabou com tudo. Então, porque às vezes a nova geração não percebe o quanto de trabalho está por trás daquela herança, o quanto há de mãos calejadas, o quanto há de suor, o quanto o pai dormiu tarde e acordou cedo, o quanto sacrifício esteve envolvido, quanto planejamento, quanto choro para que aquilo chegasse à minha mão, e às vezes a gente não consegue dar esse valor. Isaac simplesmente recebeu tudo de Abraão. Ele tinha um grande favor sobre a sua vida, ele teve um grande pai, ele teve uma educação religiosa, mas apesar de todas essas coisas, Isaac teve que encontrar Deus por si mesmo. Apesar de toda essa herança, chegou um momento que Isaac teve que encontrar Deus por si mesmo. Você pode ter testemunhos do seu avô para contar, porque meu avô e tal, um grande homem de Deus. Você pode ter testemunhos do seu pai para contar, meu pai, isso, aquilo, isso é fascinante, mas a pergunta é, o que você tem para contar do que Deus está fazendo na sua vida? Qual é a história, qual é o testemunho que você tem para dar do seu Deus, que você serve? Nós tínhamos uma época que, sempre que chegava do retiro, a gente tinha noite de testemunho. Quem pegou isso na igreja? Quem é dessa época? Oxi, só? Tá bom. Isso, amém, amor, não deixa eu sozinho. Chegava, tinha testemunho, lembra disso, pastor? Chegava do retiro, muito bem, eu vou contar essa história aqui rapidinho, para me queimar. Nós fizemos um retiro em 2007, se eu não estou enganado. 2007, é uma outra era, era um outro tempo na vida da igreja. Então a gente com muita sede, buscando a Deus, e eu era pastor de adolescentes, e a gente se embrenhava no mato, com a gurizada, aquele rolo, e o pessoal menos, a gente dizendo mais, né? Arrumei um retiro lá uma caravana, um ônibus caro para danar, e aí uma menina chegou e falou assim, eu quero ir, ela estava meio desviada. Eu quero ir, Deus está levando você para esse retiro, Ele vai mudar a sua vida e tal. Vamos para o retiro, e voltamos, nós e 40 adolescentes, voltamos, aí chegamos na quarta-feira, a época era o pastor Eli, o pastor Richard estava nesse dia também, falou, vamos dar o testemunho, gurizada, porque é bom que a gente mostre para a igreja que Deus mudou o coração de vocês. Aí, só que eu era inexperiente, depois com o tempo eu aprendi que você sempre tem que ouvir o testemunho da pessoa, antes de deixá-la falar no microfone. Eu aprendi isso com o tempo. Aí, quem quer dar o testemunho? Aí, fulano, e essa menina que estava meio, cai lá. E foi uma benção, os meninos assim, falando que Deus falou no coração deles, chegou a hora dela. Ela falou assim, olha, eu não queria muito nesse retiro, mas eu sei que eu tinha aqui, que algo ia acontecer comigo lá, glória a Deus. E ela assim, e aí teve um momento lá à noite, que o pessoal estava orando assim, invocando o Senhor, e de repente, a minha avó, morta, apareceu na minha frente, e começou a falar comigo, e eu falei, é Deus, e não sei o que lá. Aí eu vi aquele pessoal lá do fundo da resistência falando para o pastor Eli assim, ó. Fica a dica, sempre ouça o testemunho antes, sempre. Não, irmão, conta, o que você vai falar? Louvado seja Deus. Mas você tem que ter uma história para contar. Deus precisa ser o seu Deus. Glória ao Senhor. Chegou um momento para Isaac, que não era mais o suficiente ele saber das histórias do seu pai.
Não era mais o suficiente saber do legado que ele tinha para trás de si, ele precisava construir a sua história com Deus. E como que isso vai acontecer? Eu estou dizendo isso para você hoje, só para te lembrar uma coisa, rapidinho. Às vezes a gente se escora em coisas que não são verdades. Por exemplo, no livro da vida, por que eu estou dizendo isso para você hoje à noite? No livro da vida não tem nome de família, gente. No livro da vida não tem lá assim, família Dirtspaher. Aí chega lá assim, Christian fulano Dirtspaher, é Dirtspaher, pode entrar, é Schildit, com certeza, seja bem-vindo, o céu é o seu lugar. Não tem essa, eu sou da família fulano de tal. Não tem, no livro da vida é nome individual. O meu nome está lá, e o seu? O meu nome está lá, e se os meus parentes não encontrarem o Deus que eu encontrei, o nome deles não vai estar lá. O nome no livro da vida é individual, nome por nome, cada um precisa encontrar o Senhor, desfrutar do Senhor. Eu posso ter tido um avô piedoso, uma avó piedosa, um pai, um grande homem de Deus, meu irmão, um grande homem de Deus, serviu, não sei o que lá, bababá. Eu posso ter sido apresentado, eu posso ter nascido na igreja, ter sido apresentado na igreja, sei lá, que mais? Ter cantado na igreja, ter tocado na igreja, ter casado na igreja, ter sido batizado na igreja, e ser velado na igreja e acordar no inferno. Se eu não tive um encontro pessoal com o Senhor, eu preciso experimentar essa água que mata a sede, igual eu estou morrendo de sede, e eu ficar aqui assim, ai, água, tudo assim, sabe, assim, não, só vai funcionar se eu, não adianta eu ter um relacionamento em volta, eu tenho que experimentar, e aí chega um momento. Eu ia contar uma outra história sobre nomes, mas deixa quieto, outro dia eu conto. Eu ia contar que é lá de Londrina, deixa quieto. Não vou contar. Tá, eu vou contar. É o seguinte, fomos fazer você que falou, eu vou contar. Fomos fazer especialização em Londrina, fomos estudar, né? Eu, pastor Richard e pastor Eli à época. Então a gente saía daqui 3 da manhã, passava a semana estudando em Londrina, voltava na sexta-feira. E aí, primeiro módulo, lá na Faculdade Teológica Sul-Americana, e lá tem uns gringos, alemães, um pessoal, e eles falam diferente. Aí o cara foi fazer a apresentação da turma, ele lia o nome dos novos alunos. E aí ele foi ler o nome, apresentar os novos alunos, né, esse ano e tal, aí ele leu o meu nome. Christian Anderson Dirkspacher. Richard Jules Bennett Schild. Aí ele assim, Eli Souza Júnior? Pastor Eli, ó. Mas foi desse jeito. Tem que ter um nome no livro da vida. Amém, irmãos? Tem que ter a minha experiência com o Senhor. E aí, Isaac tem que ir para esse estágio da vida. E como que Deus vai levar Isaac a esse estágio de experimentar Deus verdadeiramente na sua vida? Veio a seca. Veio o dia difícil. Veio a sequidão. Veio a hora que Isaac fala, cara, não adianta, ou eu aprendo a caminhar com Deus, ou não adianta eu ficar na asa daquilo que meu pai foi a vida inteira. E a Bíblia vai dizer que no tempo da seca, Isaac passou a desentulhar os poços que o seu pai havia construído, havia cavado, porque os filisteus tinham entulhado aqueles poços por inveja. E aí agora Isaac vai desentulhar aqueles poços para encontrar água. Deixa eu dar uma palavra aqui para os jovens. É isso que esse mundo filisteu faz com a sua história. Ele fica jogando entulho em cima do legado que você recebeu. Você chega lá e fala, sou filho de crente, eu creio na Bíblia. Vai dizer, você está de brincadeira que você vai andar por esse mesmo caminho que esse pessoal old school, que cheira naftalina, andou. Esse negócio de Bíblia, isso é um livro retrógrado, machista, todos os istas da vida, isso é um livro patriarcal, isso aí não serve para mais ninguém, a gente tem uma mentalidade evoluída, o mundo mudou, as pessoas mudaram, o pensamento não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, espera para ver, porque o dia a seca vem. E no dia em que a seca vier, pessoas precisam de milagres, famílias precisam ser transformadas, impossibilidades se levantam que nenhum intelecto resolve nessa vida, e naquele dia a única coisa que vai permanecer e que vai poder matar a sede desse povo é a santa, antiga e eterna palavra de Deus. Só ela. .
Ah, pastor, mas, sei lá, estão rindo, não importa o quanto eles zombem de você, não importa o quanto tirem sarro, porque você está andando no caminho que vem antes de você, nós não descobrimos o mundo. Existe uma geração que nos legou um jeito de viver, gente que viveu e viveu certo, e eu posso aprender com eles. Então, quando essas pessoas zombarem de você, lembre que a crise vai chegar, e que a maioria dessas pessoas são miseráveis, a maioria dessas pessoas não são capazes de sustentar um relacionamento 2, 3, 4 anos, a maioria dessas pessoas não consegue enfrentar a vida sem tomar o seu goró no fim do dia, não consegue sair de casa sem ter fumado o seu baseado para ir para algum lugar que não seja a realidade que existe nesse lugar, e nós nesse dia vamos poder nos levantar e dizer: existe um antigo poço que mata a sede com águas vivas, e o nome desse poço é Jesus Cristo. Ele está lá, por mais que você queira entulhá-lo, Jesus é a fonte de água viva. Nós recebemos uma herança espiritual de gente que buscou a Deus antes de nós. Aprenda com eles. Aprenda com eles. Só que Isaac primeiro desentulha 2 dos poços de seu pai, mas ele não para por aí. Agora Isaac vai cavar os seus próprios poços. É hora dele cavar os seus poços. Ele vai ter que encontrar água. Ele precisa colocar a mão na massa e deixar o seu legado, e ter a sua experiência. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer em Gênesis 26, 22, partindo dali cavou ainda outro poço, e como por esse não brigaram, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora o Senhor nos deu um lugar espaçoso, portanto prosperaremos nessa terra. Foi no momento em que ele decidiu cavar o seu poço, e eu quero dizer isso para você nessa vida em nome de Jesus. Deus quer fazer jorrar algo novo na sua vida. Deus quer fazer fluir uma água nova na sua história, o mesmo que Ele fez nas gerações anteriores, o mesmo que Ele fez nos nossos pais ou nos nossos avós, o Deus de nosso pai. Essa é a conversa de Deus com Moisés: eu sou o Deus do seu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora eu vou estudar você, Moisés. Eu vou fazer algo através da sua vida, você vai ser o maior profeta do Antigo Testamento. Eu estou escrevendo uma história que chega até você, e nós precisamos aprender a nós mesmos cavarmos o nosso poço. A fé dos nossos pais pode nos apontar o caminho, mas só a nossa própria fé vai nos fazer andar nesse caminho. Os pais apontam um caminho para os filhos: filhos, aqui, esse é o caminho, você vai me ver andando nele. Mas o filho só vai poder andar nesse caminho se ele tiver fé o suficiente para isso. A fé do meu pai não vai me garantir de que eu vou andar por esse caminho. Quantas vezes você lê no livro de Crônicas e de Reis, a expressão, quando um rei morria, levantava outro, a Bíblia sempre dizia assim: fulano não andou no caminho do seu pai. Aí levantava o rei: bom, fulano andou no caminho do pai, fulano não andou no caminho do pai, fulano andou no caminho do pai. É a nossa escolha. Sou eu que escolho se vou andar no legado espiritual que eu recebi sobre a minha vida. O fato dos seus pais terem achado água no passado é uma bênção, mas chegou a hora de você cavar o seu próprio poço. Chegou a hora de você ter a sua experiência com o seu Deus. Cave, cave e cave até você encontrar água. Não é da noite para o dia, não é com 2 futucadas na terra. Tem que cavar, tem que ir fundo até que a gente possa encontrar a água. Eu tenho tentado fazer isso com meu filho mais velho lá em casa. O Lorenzo, ele tem, dentre os afazeres dele do dia, ele tem um que é ler a Bíblia e orar. Eu leio a Bíblia com eles à noite, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a maioria dos dias a gente faz isso, mas ele tem que ter um momento dele. Então, sempre que eu chego em casa na hora do almoço, eu falo: filho, fez isso, leu a Bíblia, orou, porque ele tem que cavar o pocinho dele, com aquela pazinha de plástico que ele tem que cavar o poço dele, ele tem que ler a Bíblia, ele tem que aprender, ele tem que ter a experiência dele com o Senhor. Eu falo: o que você leu? E aí o que você orou? O que Deus falou ao seu coração? Ele está aprendendo. Esses dias ele falou para mim: pai, terminei o Antigo Testamento, lá na Bíblia que ele tem, vou começar o novo e eu estou super animado, porque daí vem os milagres de Jesus e não sei o quê. Eu falei: é isso? Eu falei: cara, meu filho está cavando o poço dele. Numa dessas, como ele é muito esperto, puxou a mãe, louvado seja Deus, um dia ele chegou para mim e falou assim: pai, se só tinha Adão e Eva na terra, e eles tiveram Caim e Abel, com quem que Caim e Abel casou? E eu dei aquela resposta teológica que todo pastor tem. Eu disse para ele: pergunte para sua mãe, meu filho. Oxe, conversa é essa? Cava mais devagar. Pastor, a minha vida está seca. Talvez você esteja assim aqui hoje à noite: minha vida está seca.
Eu sou como uma folha seca que roda no deserto. Eu não tenho mais refrigério na minha alma. O que Deus está dizendo para nós? Eu continuo sendo o mesmo Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Diz a Bíblia no livro de Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pega essa pá que eu te dei e para só de carregar entulho de um lado para o outro e começa a cavar numa terra nova, porque eu tenho uma água viva que vai saciar a sua sede. Cave o seu poço. Viva um avivamento hoje, uma experiência real hoje. Mas nós temos uma terceira geração, e essa é a geração de Jacó. Abraão construiu altares, Isaac cavou poços, e a terceira geração, a geração de Jacó. Jacó significa enganador, esse é o nome de Jacó. Ele sempre pegou atalho para chegar na bênção, sempre ele queria pegar um atalho. E Deus não cria atalhos, irmãos, Deus cria caminhos, amém? Jesus Cristo não é o atalho, Jesus Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, tem um percurso para você chegar. Ele é o caminho, ele não é o atalho que nos leva para o céu. Então, sempre Jacó estava querendo ter um jeito de pegar um atalho na coisa. Lembra da história dele com Esaú? Esaú chega do campo, cansado da caça, e Jacó está ali cozinhando um ensopado de lentilhas. Esaú, morto de fome, fala: me dá um pouco desse negócio aí. E se você é irmão, é meu irmão, pega aí, é meu irmão, não é isso sim ou não? Você é meu irmão. Mas nós não estamos falando de uma pessoa normal, nós estamos falando de Jacó. Ele olha para aquilo e fala: isso aqui é uma oportunidade. E quando ele fala: não, eu te dou esse prato de lentilha, mas me vende o seu direito de primogenitura. Eu quero essa bênção, mas eu não quero do jeito certo, eu quero fazer um atalho aqui. E aí Esaú, no momento de fraqueza, vende, negocia a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não satisfeito de ter enganado o irmão, agora ele vai enganar o pai, ele vai enganar Isaac. Isaac está velho, perdeu a maior parte da sua visão e ele sente que vai partir. Isaac chama Esaú e fala: filho, eu vou partir, eu quero te dar a bênção da primogenitura. Faz uma caça, faz um ensopado e traz para mim. Rebeca, que não era flor que se cheire, ouve aquilo, chama Jacó, porque eles tinham os prediletos dentro de casa. Pais nunca têm um filho predileto, nunca. Chama: Jacó, vamos agitar, né? E Jacó ainda fica meio assim, fala: não, vai por mim, menino. Aí ele vai lá, pega uma ovelha, ela faz um ensopado do jeito que Isaac queria. Ele fala: mas Esaú é peludo e eu sou esses meninos Nutella que não tem nada no corpo. E aí, daí ela fala assim: não, a gente pega a lã aqui do carneiro e coloca no seu braço, que Esaú era mais para old school, mais Tony Ramos, uma pegada assim mais, né? E tal, e ela coloca ali a pele em cima dele, e ele entra na presença do pai e fala: pai, está aqui o ensopado que você pediu. E nesse momento, Isaac diz uma coisa interessantíssima, ele diz assim: a voz é de Jacó, mas o toque é de Esaú. Que ele chama, ele diz: a voz é de Jacó, mas eu sinto Esaú. E essa é a diferença que a gente tem que aprender, uma rápida lição para caminhar com Deus, a diferença entre o sentir e o ouvir. A voz era uma, mas o sentimento era outro. Então a Bíblia diz que Isaac vai movido por aquilo que ele sentiu, e não por aquilo que ele ouviu. E todas as vezes que você deixa o seu sentimento se tornar maior do que aquilo que Deus fala, você está pegando um caminho para a perdição. Todas as vezes: mas eu não estou sentindo aqui no meu coração. Ou você não está sentindo nada no seu coração? Não é para você sentir, é para você obedecer. Jeremias 17 diz: o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Vir na igreja não é sobre sentir coisas, vir na igreja é sobre ouvir a voz de Deus e obedecer. A gente vem com vontade ou sem vontade, a gente vem e sabe que é o lugar certo. Se os meus sentimentos dizem que é certo, mas a palavra de Deus diz que é errado, então logo os meus sentimentos estão errados e a palavra de Deus está certa. Mas para o mundo de hoje não, se você sente assim, não importa se tem uma verdade eterna, segue o seu coração, e você vai chegar no inferno e vai ter uma placa lá escrita assim: bem-vindo ao lugar onde o coração manda. Porque o que manda não é o coração, o que manda é a palavra, é o estatuto eterno. Glória a Deus, no momento em que nossos sentimentos se alinham à vontade de Deus, mas a vontade é maior do que o coração. E aí ele engana o seu pai,
fugido de casa, e aí ele vai parar em Labão. Enganou o irmão, enganou o pai, e agora ele vai enganar o sogro, vai enganar Labão. Só que Labão é esperto, você vê a história, é uma briga de foice, sabe assim, dois espertos, um dando a volta no outro assim, então é ele e Labão e tal. Chega um momento, Jacó é tão esperto, ele é tão inteligente que ele desenvolve um método de codificação genética para as ovelhas nascerem malhadas e ele ficar com elas. Lê a história, Jacó ele ia dar aula no IEMAI, se ele estivesse vivo aqui nos Estados Unidos, e ele faz ali, ele cresce o rebanho dele com aqueles, lê lá na Bíblia, ele mexe na cor das ovelhas, as malhadas são dele, as mais fortes, as pretas são de Labão, os filhos de Labão vêm aqui e falam assim, esse homem está roubando o pai, e aí ele tem que sair fugido, enganou o irmão, enganou o pai, enganou o sogro, enganou o irmão, queimou essa ponte, enganou o pai, queimou essa ponte, enganou o sogro, queimou essa ponte, tudo para chegar na bênção do jeito errado, sempre dando jeito, sempre fazendo um atalho, e diante de tudo isso, nessa fuga, Jacó vai chegar num lugar chamado Val de Jaboque, e o Val de Jaboque significa lugar de travessia, e nesse lugar, nessa travessia que ele vai ter que fazer, Jacó vai se ver sozinho, ele vai ter que fazer essa travessia sozinho, e a Bíblia diz, abra sua Bíblia por gentileza, em Gênesis 32, de 24 a 30, a palavra do Senhor nos diz assim, Gênesis 32, versículo 24, 32, 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, disse este, deixe-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares, perguntou-lhe pois, como te chamas, e ele respondeu Jacó, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus, e com os homens e prevaleceste, tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus, face a face, e a minha vida foi salva. Jacó tinha que fazer aquela travessia sem ninguém, Jacó está sem ninguém com ele ali, ele tem riquezas, ele tem pessoas, ele tem coisas, mas tudo isso vai na frente, e é no momento em que ele se vê só, no momento em que ele se vê sozinho, que ele percebe que ele precisa de algo, porque ele tem coisas, ele tem pessoas, ele tem riquezas, mas tem uma coisa que ele nunca teve na sua vida, ele nunca teve um encontro pessoal com Deus. Ele nunca teve um encontro pessoal com Deus, e ele precisa deste encontro. Seu avô Abraão tinha tido um encontro com Deus, seu pai Isaac tinha tido um encontro com Deus, mas ele ainda não tinha tido, e ele precisava desse encontro, e o Val de Jaboque, esse caminho que Deus coloca, ele envia alguém do céu, um anjo, que luta com ele, que desloca a sua coxa, e naquela luta com o anjo, então, naquele ponto, naquele lugar de travessia, naquele lugar de ruptura, Jacó vai deixar de se chamar enganador, vai deixar de se chamar Jacó, e vai passar a se chamar Israel, um encontro com Deus que transformou a sua vida. Quantos de nós talvez estão aqui hoje à noite nesse lugar de travessia, dizendo, pastor, eu me sinto só, eu estou no meio de todo mundo, mas eu estou só, eu estou em casa, estou com a minha esposa, estou com os meus filhos, mas eu me sinto só, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu carro, eu tenho as coisas, mas eu me sinto só, e eu te digo, isso é um padrão bíblico. Quando você lê a história da Bíblia, você vai perceber que Moisés foi para o deserto por 40 anos, aquele foi o seu lugar de travessia, aquele foi o lugar onde ele foi transformado, só no deserto. Jó vai passar pela maior prova da sua vida, sozinho, sem filho, sem esposa, sem ninguém, para que então ele pudesse dizer lá no final da sua vida, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Agora eu ando contigo. José vai ser isolado, vai passar 14 anos numa prisão, sozinho. Você lê a história de Paulo, quando Paulo cai do cavalo, segundo a teoria de muitos, a caminho de Damasco, ele então passa 3 anos no deserto da Arábia, só, sendo transformado, morre Saulo e nasce Paulo. Quando você vê a história de todos esses personagens bíblicos, o que a gente percebe é que o lugar onde eles estiveram só, o lugar da travessia, também foi o lugar onde eles foram abençoados. Quantos creem nisso, digam amém. Foi ali que a bênção de Deus os alcançou. Muitas vezes, sem medo eu digo para vocês hoje à noite, muitas vezes o lugar onde você é ferido, é o lugar onde Deus vai te abençoar. É nesse lugar em que somos machucados,
desprovidos, que Deus vai abençoar a nossa vida. 3 lições do encontro de Jacó. A primeira: por vezes nós temos que nos agarrar a Deus mais tempo do que a nossa carne gostaria, porque no meio daquela luta, vai e vem, o anjo então desloca a coxa de Jacó, e agora ele já não consegue mais andar naquele primeiro momento, e tudo que ele pode fazer é se agarrar, tudo que ele pode fazer é se agarrar ao anjo, e ele precisa ficar agarrado e dizer: enquanto você não me abençoar, eu não te solto, eu não te largo. Nós precisamos muitas vezes nos agarrar a Deus. Muitas vezes, irmãos, o que Deus faz quando Ele nos machuca, quando Ele nos impede de caminhar, quando nós caminhávamos, é porque Deus está querendo nos ensinar que nós precisamos nos agarrar a Ele. Eu tenho que me agarrar ao Senhor, eu não consigo mais andar como eu andava. Se Deus o aleijou numa área da sua vida, foi para que você aprendesse que você precisa se agarrar a Ele, para poder viver e viver de verdade. Segunda lição desse encontro de Jacó: muitas vezes a vitória vem por meio da luta. A gente fala da vitória, Deus vai te dar a vitória, aleluia. Quem não quer a vitória, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Existem vitórias que são extraordinárias sem batalha? Sim, existe, mas a maioria das vitórias vem depois de uma longa batalha, para não dizer uma longa guerra. A gente quer a vitória, mas a gente quer a vitória assim, um anjo tocando a trombeta lá no portão de casa, papam, papam, papam. A gente abre a porta, quem é? Miguel, só vem entregar o fax, a vitória é sua, louvado seja Deus. O fax, eu fui longe agora. Abre o seu WhatsApp aí, Deus já liberou a vitória. É assim que a gente quer a vitória, mas vitórias na nossa vida às vezes vem depois de muita luta. Seria emocionante, seria esfuziante, mas às vezes Deus nos toca, nos machuca, para então poder nos dar a vitória. Por quê? Porque crescimento e conforto geralmente não caminham sozinhos, não caminham juntos. Crescimento e conforto geralmente não caminham juntos, e é nas grandes lutas da vida que a nossa fé ganha robustez e o nosso caráter ganha profundidade. São nas grandes lutas da nossa história que a nossa fé cresce e que o nosso caráter firma suas raízes. Terceiro e último: depois de um encontro com Deus, você nunca mais andará do mesmo jeito. Depois de um encontro com Deus, o seu andar nunca mais será o mesmo. Depois de se encontrar com Deus, Jacó nunca mais andou como ele andava. Todos os seus amigos que o conheciam antes, a sua família, os seus filhos, os seus empregados, todo mundo que estava esperando aquela luta acabar, quando ele sai daquela luta, eles percebem ao ver que Jacó está andando diferente. Ele está andando diferente, alguma coisa aconteceu. Aquele encontro dele com Deus mudou o seu andar. Antes Jacó andava orgulhoso, arrogante, dono de si: eu sei, eu manjo, eu faço, eu sou esperto, o pessoal está indo com a farinha, eu estou voltando com o pão, eu sou uma pessoa sacada, eu tenho inteligência, isso e aquilo. Ele chegava e ele dominava o ambiente, mas aí ele encontrou Jesus, e quando Jesus o encontrou, Jesus mudou o seu andar, e agora ele não caminha mais assim, ele não caminha dono de si, agora ele caminha pode ser, e eu vou orar para que você tenha um encontro com Deus e Deus mude o seu andar. O que aconteceu com fulano? Ele se encontrou com Deus, ele caminha diferente. Ele caminha diferente, mudou a postura, mudou o jeito de ser. Existe uma geração de Jacós espalhados por aí, que acham que pode resolver tudo aqui, que acham que a gente pode dar jeito para as coisas, que com o nosso intelecto, que com as coisas que a gente sabe. Irmãos, nós não somos anti-intelectuais, você sabe disso. A gente quer dar um atalho, a gente quer dar um corte, a gente vai fazer e vai chegar na bênção. Não. A bênção é consequência da gente andar do jeito que Deus espera que a gente ande. Isso é bênção na nossa vida. Uma geração de gente que cresceu num lar cristão, que teve boas influências, que recebe boas influências até hoje, mas que ainda não teve o seu encontro transformador com Deus. Se Abraão é a geração que constrói altar, se Isaac é a geração que desentulha poços e que cava poços, Jacó é a geração que tem um encontro com Deus. E a nossa geração precisa desesperadamente de um encontro com Deus que transforme o seu modo de caminhar. Para fechar, quando eu leio Deus dizendo a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu conheço a história bíblica. Eu digo, ser o Deus de Abraão, está certo,
Foi o homem que obedeceu quando Deus falou, saiu do lugar onde morava. A Bíblia diz que ele estava disposto a sacrificar Isaac pelo Senhor. Ele era amigo de Deus, ele se tornou o pai da fé. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele é o Deus de Abraão. Ser o Deus de Isaac é óbvio. Isaac é a materialização de uma promessa de fé. Eu vou te dar um descendente. Isaac é o toque de vida num ventre estéril. Isaac é a materialização de que existe um Deus que faz impossíveis. Isaac é alguém que aprende que ele pode cavar e pode conseguir água, porque ele recebeu um legado e ele está mantendo esse legado. É óbvio, ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, mas ele é o Deus de Jacó, do trapaceiro, seu Deus do enganador, seu Deus do cara que ele estava sempre querendo tirar vantagem sobre alguém que ele era uma mancha no currículo da família, queria trazer a descendência do Senhor Jesus. Ele era sem conotações, ele era uma ovelha negra, ele era alguém que estava perdido, Deus de Jacó. Por que Deus não se apresenta? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Israel. Por que não? Porque ele diz, eu sou o Deus de Jacó. A única coisa que eu consigo imaginar é que Deus está me lembrando e te lembrando de que Ele é o Deus dos fracos. Ele é o Deus daqueles que erraram. Ele é o Deus daqueles que falharam. Ele é o Deus daqueles que caíram. Ele é o Deus daqueles que não têm forças. Ele é o Deus daqueles que levantaram e caíram, levantaram e caíram. Ele é o Deus daqueles que trapacearam. Ele é o Deus daqueles que roubaram. Ele é o Deus daqueles que mentiram. Mas Ele é o Deus que um dia desses se põe no nosso caminho, na nossa estrada. E se nós quisermos, Ele muda a nossa história de uma vez por todas. E aquele que agora era até então um trapaceiro, um mentiroso que vivia dando seu jeito, agora não mais. Ele é Israel, aquele que luta, mas agora luta ao lado de Deus e prevalece, porque a sua vida no encontro com Deus foi salva para a glória do Deus Todo-Poderoso. Deus é majestoso, irmãos. Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos.